Irmãos, boa noite, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Deus, que o Espírito Santo venha edificar os nossos corações por meio das Escrituras Sagradas. Nós vamos fazer uma reflexão aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Eu vou ler 2 versículos. Versículo 4 e versículo 5. Diz o Senhor: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Meus irmãos, Deus aqui está se referindo a Israel, o seu povo. Ele faz uma comparação com essa vinha, como alguém que adquire uma vinha, constrói uma vinha, cuida daquela terra, aduba a terra e com carinho, com amor, faz de tudo para que aquela vinha produza uvas boas e doces. Mas, infelizmente, ela veio a produzir uvas bravas, uvas azedas. Então ele disse que aconteceu a mesma coisa com o povo de Israel. Ele cria aquele povo, ele cuida daquele povo, protege, ele dá as leis àquele povo, ele faz de tudo com amor e carinho para que aquele povo ande sempre de maneira agradável na sua presença. Mas acontece o contrário. Aquele povo é ingrato, se rebela contra Deus, se torna desobediente. Aquele povo produz vários frutos amargos para Deus e aquilo entristece o coração de Deus e Deus fica desapontado com aquele povo. Nós vemos aqui no final do versículo 7, o Senhor desejou que exercessem juízo e eis aí quebrantamento da lei, justiça e eis aí clamor. Deus, então, muito entristecido, Deus aplica o juízo sobre o seu povo. E juízos terríveis, tanto que o povo de Israel, séculos depois, foi levado cativo para a Babilônia, foi levado cativo também para a Síria. Aquele povo sofreu muito, sofreu os juízos de Deus por causa da sua rebeldia. E os principais pecados daquele povo que trouxeram juízo, nós vemos versículos 18, 20 e 23. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. E aí Deus promete, por causa dessas iniquidades, por causa da inversão de valores, por causa do suborno, por causa da desonestidade, Deus, ele anuncia juízo. Vemos versículos 15 e 16. Então a gente se abate e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Versículo 24. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Versículo 25, o início. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere. Depois, versículos 29 e 30. No seu juízo, o seu rugido é como do leão que ruge, como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam
e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Irmãos, não tem jeito. Quando essas coisas terríveis acontecem, o juízo vem. A mão de Deus é levantada em juízo. Vejam, chegou ao ponto, naquela época, do povo inverter as coisas. A chamada inversão de valores. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai daqueles que chamam a luz de trevas e chamam as trevas de luz. Ai daqueles que dizem que o doce é amargo e o amargo é que é doce. Então eles chegaram naquele ponto. E, irmãos, é o que nós estamos vendo hoje na humanidade. Nós podemos fazer aqui uma analogia entre Israel daquela época, que estava terrível aos olhos do Senhor e que mereceu justo juízo, e o povo, a humanidade, que a humanidade também Deus criou. Como uma vinha, Deus usou a ilustração da vinha, a humanidade Deus também criou. E Deus cuida da humanidade, e Deus manda o sol, Deus manda a lua, Deus manda a chuva, Deus manda o alimento, Deus também cuida da humanidade. Mas o que a humanidade tem produzido para Deus? Tantas iniquidades, não é? E já falamos que iniquidade é desobediência à palavra de Deus, é desobediência a tudo aquilo de bom que nós encontramos na palavra de Deus, as pessoas fazerem ao contrário. O que nós estamos vendo hoje? A inversão de valores. O que nós estamos vendo hoje? A corrupção, como nós vemos aqui no verso 23, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Então a mão de Deus vem, pesa. É o que nós estamos vendo no mundo. A inversão, as ideologias que afrontam a palavra de Deus. Como nós vimos no versículo 7, que Deus esperava justiça e havia o quê? Clamor contra a justiça. Deus esperava juízo e havia o quê? Quebra da lei. E assim como veio o juízo terrível, vários juízos sobre aquele povo, os juízos de Deus vêm também sobre o mundo. O que nós estamos vendo acontecer hoje? Eu estava vendo os noticiários sobre a pandemia que está acontecendo e eu vi em vários lugares abrindo covas e mais covas coletivas para sepultar os seus mortos em vários países. Cenas assim chocantes. E nós vemos isso aqui nesse texto. No capítulo 5, como juízo de Deus também. Com tristeza, nós vemos isso aqui no versículo 14. Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente. Isso aqui também foi um dos sinais do juízo de Deus. A cova abriu a sua boca, a sepultura aumentou o seu apetite desmesuradamente. E não é o que nós estamos vendo hoje? Quantas covas e mais covas, sepulturas não estão dando conta de tantas pessoas que estão perecendo. Isso também é consequência do juízo de Deus. Aqui fala até de corpos insepultos. A semana passada eu vi imagens lá no Equador de corpos e mais corpos espalhados pelas ruas, pelas esquinas, na frente das casas, pessoas mortas que as famílias não tinham nem coragem de tocar. E ficavam corpos lá dias, até o serviço público, ou a saúde pública, ir lá remover os corpos. Eu vi isso acontecendo no Equador e em alguns outros lugares também. E nós vemos isso aqui no versículo 25. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como um monturo no meio das ruas. Com tudo isto não se aplaca a ira de Deus, mas ainda está estendida
a sua mão. Irmãos, quando eu comecei a presenciar várias coisas aí acontecendo nesse sentido, eu logo me lembrei desse capítulo 5 de Isaías. Foram coisas que se cumpriram já naquela época para o povo de Israel, mas estão se cumprindo hoje também. Porque o juízo de Deus, quando ocorre, o juízo de Deus, ele tem assim um padrão. Ele tem um padrão, seja qual for a época. O juízo de Deus tem um padrão, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E certamente, quando agimos de maneira ímpia, o juízo de Deus, ele vem de verdade. E não podemos fugir desse fato. A Bíblia, ela tem vários cumprimentos que ocorrem na época em que a profecia é aplicada e acontece também mais à frente. Nós chamamos de dupla referência. São profecias que ocorrem na época daquele profeta, mas também serve para o final dos tempos. Chamada dupla referência. E é o chamado também cumprimento próximo, quando ocorre logo depois da profecia, e o cumprimento remoto, quando se cumpre também no final dos tempos. Portanto, eu estou vendo coisas acontecerem hoje que já foram profetizadas lá naquela época dos profetas do Velho Testamento. Ou seja, Deus está aplicando a sua justiça sobre as nações. Porque assim como acontecia naquela época a inversão de valores, acontecia naquela época a corrupção, como acontecia naquela época a iniquidade, as pessoas viviam na iniquidade e o juízo veio, da mesma forma nos dias atuais. Essa palavra é para a nossa reflexão, porque sabemos que toda essa maldade, toda essa iniquidade está recebendo justo castigo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós continuemos orando pelas nossas famílias, orando uns pelos outros, orando também por este mundo decaído. Mas, irmãos, não podemos também esquecer que Deus, ele tem que aplicar a sua justiça. Nós não podemos impedir que Deus exerça a justiça, porque isso faz parte do plano de Deus. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Então nós não podemos ir contra o plano de Deus. Não podemos ir contra a justiça de Deus. Nós temos que nos submeter. Suplicar a Deus misericórdia, sim, mas também falar para o Senhor que ele tem que cumprir o seu plano na vida da humanidade até a volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a sua palavra verdadeiramente se cumpra sempre, no mundo e em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Amém.